E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast O Sócio, episódio número 62, e dessa vez em um cenário diferente. Nós estamos em um teatro com uma plateia muito especial, formada por alunos da primeira turma do curso Viver de Renda Cripto, pessoal que ganhou NFTs de 1 a 100, e também NFTs que tem a figura de boludinha, que são 1.000 dentro dos 10.000 da coleção, mas foi apenas um pequeno número distribuído dessa vez. Inclusive, o exemplar mais raro e mais cobiçado é o seu de presidiária. Aí, alguém tem ele? Eu particularmente gosto de Malu presidiária com cachumba. Eu prefiro, acho que tem mais valor. Mas gosto é subjetivo, vamos ver o que o mercado vai falar sobre isso. E já aproveitando, estou aqui, como sempre, com Malu Perini, minha digníssima esposa, host do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Da moeda agora. A gente está passando por um ano muito turbulento. Na verdade, que ano da humanidade não foi turbulento, né? Todos os anos são turbulentos. Mas a gente teve uma guerra na Europa, isso há muito tempo não acontecia. A Rússia, que é o maior país do mundo, invadido a Ucrânia, que em termos de população tem mais de 40 milhões de habitantes, o conflito ainda está rolando. E os Estados Unidos tomaram uma providência em termos de sanção contra a Rússia, que o pessoal chamou de a mãe de todas as sanções econômicas, que foi simplesmente banir a Rússia do sistema de pagamento em dólar e bloquear boa parte de suas reservas internacionais também. Então, eles acharam que tinham dinheiro e, no estalar de dedos, aquele dinheiro não era mais deles. E isso, lógico, que despertou um sentimento de insegurança em vários países que podem ter diferenças com os Estados Unidos, que hoje possuem esse privilégio exorbitante de poder criar muito dinheiro e, como há muita demanda mundial com baixa inflação, e ser donos da moeda global. Vocês acham que, diante disso, até os governos estão acordando para o fato de que, olha, essa questão de usar o dólar não é tão bom, vamos começar a usar outras moedas, talvez criptomoedas? Sim, tenho plena convicção. Acho que a gente conversou sobre isso semana passada, sobre como isso já era dado, né, que o dólar foi armamentizado e os Estados Unidos usaria do domínio que tem sobre o sistema financeiro para suprimir opositores políticos ao redor do mundo. E, todo mundo já sabia disso. Mas acho que esse dia 26 de fevereiro, que foi o dia em que esses confiscos começaram contra o Banco Central da Rússia, foi um momento pivotal na história, vão ficar para os livros de história e, sim, vão acelerar um movimento que as pessoas vão demorar um pouco para entender e, enfim, é um movimento que ainda não está claro. Tem um outro texto que eu aproveito para citar aqui, que faz parte do cânone da literatura bitcoiniana, se chama Hiperbitcoinização, é um texto de 2014. E nele o autor comenta que o momento da hiperbitcoinização, o período da hiperbitcoinização, faria com que as populações se sentissem como adolescentes, extremamente confusos, sem saber o que está acontecendo com o corpo delas e o que viria ali adiante. Eu acho que gosto de acreditar que a gente está num momento como esse, em que parte da sociedade prescreve ou tenta propagandear uma volta ao ouro, de alguma maneira. Outra parte do mundo acha que a moeda da China vai substituir o dólar em algum momento, e outra parte do mundo está acordando para o fato de que talvez a próxima grande reserva de valor global não seja uma moeda nacional de um governo, mas sim uma moeda apolítica, que também é uma coisa que a gente nunca teve na história antes, uma moeda global apolítica, como é o Bitcoin. Então, eu acho que foi um momento importante na história e estou bem ansioso pelos próximos anos para as decisões e anúncios dos bancos centrais, aí, como é que eles vão se portar nesse cenário. O que é essa hiperbitcoinização para o pessoal que nunca ouviu esse termo? Hiperbitcoinização é um movimento acelerado de transformação do Bitcoin na unidade de conta global. Então, tem lá a teoria da evolução monetária, né? Menger e a galera da Escola Austríaca de Economia costuma falar que o dinheiro ele começa como um item colecionável, uma commodity, depois ele evolui para ser um meio de troca, uma moeda, depois ele evolui para ser uma reserva de valor e, por fim, ele se torna uma unidade de conta, uma unidade contábil. E a hiperbitcoinização seria o momento da trajetória evolutiva, a trajetória de adoção do Bitcoin, em que o Bitcoin deixa de ser meio de troca, reserva de valor, para se tornar a unidade contábil do sistema financeiro global. E é uma teoria, óbvio, não é uma verdade, né, dada, mas é uma teoria que se especula desde muito tempo atrás. O próprio Satoshi Nakamoto fez comentários a respeito, não usando esse termo, e todos os filósofos do Bitcoin já falam de hiperbitcoinização há muito tempo. Quando a gente vê o Banco Central da Rússia, ou sei lá, governantes russos falando que estão cogitando vender petróleo e gás para o Bitcoin, países acumulando Bitcoin nas suas reservas, lá no leste da Europa e coisas assim, sendo que há 5, 10 anos esse negócio era uma piada, né? A gente começa a olhar para essas teorias com um pouco mais de carinho e respeito.
Você falou isso de que era uma piada. Eu lembro lá atrás, o Chico Chaves também conhece o Bitcoin há bastante tempo, mas em 2016, 2017, que foi o ano que o Bitcoin começou a subir muito, eu estava criando conteúdo, e quando eu chegava assim, numa roda de investidores ou de influencers até do mercado financeiro, e falava sobre Bitcoin, o pessoal me olhava com uma cara do tipo que eu falei que usava crack ocasionalmente, não tinha problema, né? E depois, com o tempo, essa imagem ela foi mudando. Fundos começaram a comprar, grandes gestores que falavam mal mudaram o discurso. Alguns falam mal até hoje. O cara falava mal quando era R$1.000 e fala mal hoje que é 200 mil, né? Não dá para entender muito bem. Aí quando cai para 150 mil, ele fala, deu errado. Meu Deus, o cara falava mal quando custava 1.000. Mas em todo caso, eu vi essa evolução. Eu gostei desse ponto que você falou da hiperbitcoinização pelo seguinte, a gente já viu isso acontecer em outras eras e está acontecendo igual agora. Porque primeiro você coleciona aquilo, e se o Bitcoin for um item colecionável e só vão existir 21 milhões de Bitcoins, se cada milionário no mundo quisesse ter um Bitcoin, não teria para todo mundo. A gente tem hoje já uns 50 milhões de milionários. Então, quanto vale um item colecionável para um clube de pessoas que não precisam de dinheiro, né? Se cada um quiser ter um? Pode valer muito. Mas depois que você guarda aquilo porque tem valor, vai chegar uma hora que você vai começar a fazer trocas com aquilo. E não é porque eu quero trocar meu Bitcoin por alguma coisa. É só pergunta, por que não vende o viver de renda cripto em Bitcoin? Porque não tem sentido você me pagar com uma moeda que ganha valor se você pode me pagar com uma moeda que perde valor, que é o real, por exemplo, seguramente perdendo valor a cada ano, né? Porque é uma meta do Banco Central pública, e eles são muito bons em superar essa meta, então todo ano está perdendo valor, mas vai chegar uma hora em que talvez eu não queira mais o real. Aí eu falo para vocês, não, você quer comprar de mim? Aqui é Bitcoin. Por lei eu nem posso fazer isso. Mas em outros países, na Argentina, o pessoal já não aceita peso para negociar imóveis. Eles demandam dólares. Então, aquilo que está encarteirado, está como reserva, agora passa a ser o meio de troca. E tem uma hora que, como as moedas estão perdendo muito valor, elas param de ser usadas para fazer conta. Porque não dá para fazer conta com uma moeda que tem inflação todo dia, quando a inflação é muito alta. E aí você começa a usar outras formas de fazer essa conta, como, por exemplo, o Bitcoin. Eu lembro que uma vez você botou uma ideia muito interessante, Felipe, que era sobre essa questão de unidade de conta, que era no seguinte sentido, né? Imagina se o metro variasse a cada ano. O pessoal chega assim e fala, agora um metro não é mais 1 metro, agora é 1,05 m. Aí no outro ano, não, agora virou 1,12 m. Então a cada ano o metro mudando. Ou quilo, não, agora o quilo não é mais 1 quilo, o quilo agora virou tal. Se toda hora a unidade de conta varia, ela não é tão apropriada para fazer contas. E as moedas variam o tempo todo. Né? Com essa questão da inflação que eu digo. É lógico que elas vão variar em questão do preço das outras coisas por oferta e demanda, mas é mais um fator a ser acrescentado à conta. Né?